E as novidades aí? Emerson, o que que você tem para contar? Faz tempo que a gente não se fala. Estou morando em Portugal, Opa, que bom. em Em Lisboa? Lisboa. Lisboa. Sim. Aqui está tudo bem, tranquilo. Estou trabalhando com vídeo e fotografia no Olha, Ministério da Justiça aqui. que ótimo, que ótimo. Fazendo reportagens, profissionais. Eu tenho acompanhado a ministra da Justiça Ah, em, em eventos, sim, em visitas a hospitais, visitas certo, a sindicatos, certo, estabelecimento prisional, enfim. É, ela tem uma agenda a cumprir. certo, E às vezes, nessa agenda precisa ter registro. certo. Pronto. E esse material vai ao ar depois, não? Geralmente, eh, eu colho algum material e depois isso é enviado para os canais de televisão, né, Certo, que tem a RTP, que é um canal do estado. do Estado, eu conheço bem aí. Então, geralmente, eu disponibilizo um link Certo, e é, eles têm acesso às imagens e, com certo. o texto da assessoria, eles criam uma reportagem. Eles editam o seu material. É, Tá. E mas você está assim, captando como? aqui teve uma transição de governo, tem um mês, Eu acompanhei. e então, assim, no momento o governo não está muito bem, enfim, não entrou num bom momento. Então, a Certo. ministra está um pouco afastada, assim, da mídia, Hum, evitando entrevistas e tal, e eu tenho colhido mais material interno, assim, para banco de certo, imagem, essas certo. coisas. Você está captando em que formato? Eu estou trabalhando com eles têm o equipamento, né, então eu estou É, trabalhando com o equipamento deles, que é uma Sony uma na 7, Sony A7 IV, na 7.4, tá. 7 IV. Quer dizer, para você, no futuro, passar para um iPhone, para um Samsung, é negócio, né? Eu, assim, eu tenho enfim, uma pretensão de criar algum conteúdo para eles que possa Sim. ser mais rápido, Certo, entrar nas redes sociais de uma forma mais rápida, certo. porque eles têm um esquema que é muito lento, né. Por exemplo, ontem Burocracia fizemos uma estatal, né? reportagem da Fundação Gulbenkian, deve conhecer, Conheço. Carlos Gulbenkian. A reportagem eu terminei às 11, editei as fotos até era meio-dia e só foi publicado às 18 horas. É Que muito coisa, devagar. que coisa lenta. E então, Olha, assim, a ideia porque você faz uma foto de uma ministra, aquilo tem vários assessores que vão analisar quem certo, está vão na olhar, foto. tem uma espécie de, não é censura, mas é uma seleção interna. E aí, assim, só que você perde o time, É, né, é porque a perde o velocidade time. hoje é outra, né? A velocidade, É, qualquer coisa com mas mais pronto. de 12 horas já é passado. É. E então, assim, a minha intenção também de acompanhar aí o mestre, eu sei que já tem esse curso há um tempo, sempre tive um pouco de curiosidade de ver, Eu reformulei bastante, eu, inclusive não estou aproveitando nada da apresentação da primeira versão desse curso, fazendo cinema com celular. Eu não aproveitei nada. Eu comecei olhando essa apresentação antiga e tal, aí tinha tanta coisa que tinha mudado, e eu também percebi a parte toda da linguagem que podia ser aprofundada, que eu desisti de usar a apresentação antiga. Não estou usando nem, não usei nem como base, fiz tudo de novo.
Estou mexendo aí, agora estou nos últimos acertos, mas eu acho que ficou bacana. Acho que está um curso consistente. Seguir aqueles tópicos que estão na página, né, lá da ABC Cursos, eu segui. E tudo bem aí, Humberto? Olá, tudo bem? E você? Que bom. Roncone também, estou vendo aí. Estou vendo que está na sala. Não estou vendo, só estou vendo, por enquanto, o Humberto. É, e- ô Emerson, então, olha, só... E aí, tudo bom, Roncone? Beleza? Tudo bem, eu estou dentro do carro, por isso que está escuro assim. Tá ok. Agora a gente não tem mais local, né, e hora. Não, tem que aproveitar todo minuto Tudo é possível. possível, exatamente. Então, olha, finalizando com você, Emerson, que bom que você está aí numa posição interessante e você pode aproveitar também, né, se você tiver, além do equipamento que você está usando para capturar as coisas para o ministério, você pode também andar com o equipamento seu, né, pessoal, e colher material aí para outras coisas. Isso é interessante, né? Hoje, com a portabilidade, você pode ter múltiplas aplicações, né? Vai com uma câmera para fazer o que você foi designado fazer, mas você tem a oportunidade de com uma outra câmera. Eu sempre fiz muito isso. Inclusive, uma vez Uhum. eu fiz até uma exposição no MIS de fotografia, só com fotos feitas durante outros trabalhos que eu estava gravando o vídeo. Foi interessante. A exposição eram só fotos feitas paralelamente a trabalhos que eu Pô, estava. eu vou considerar isso. Não, Obrigado. aproveita, porque a produção está feita, né? Os caras estão te dando transporte, alimentação. Você pode fazer coisas na paralela. Na época, eu fazia fotografia na paralela, mas Uhum. hoje, justamente com o celular, você pode fazer imagem em movimento na paralela também, além de fotos, né? Pode fazer as duas coisas. Então, é muito bom. Obrigado, obrigado. Como é que estamos de quórum? Não, ainda estamos ainda com um terço da metade, né? Metade mais um. Então vamos esperar mais um pouco. Que horas são? 7h11. Por coincidência, hoje à tarde, eu assisti uma live daquela grande cientista, neurocientista brasileira, a Rosela, e fiquei muito impressionado com a Suzana Rosela, que ela é uma grande cientista, né? Trabalha nos Estados Unidos, e eu fiquei impressionado, porque na hora que tinha mais gente, né? Foi anunciado dias atrás, eu tive tempo de anotar tudo direitinho. Na hora que tinha mais gente, tinha 80 pessoas. E eu fiquei muito impressionado como é que uma pessoa da estatura, né? Talvez ela seja atualmente a maior neurocientista brasileira. Ela acabou de publicar um livro nos Estados Unidos, né? E tinha só 80 pessoas. Na hora que tinha mais gente, tinha 80 pessoas lá assistindo ela. E é impressionante, é uma contradição, né? Porque você tem toda a facilidade midiática, né, dos meios e as pessoas não estão. Eu acho que tem muita informação. Eu acho que a gente está sofrendo agora de overdose de informação. A gente está numa fase que precisaria ter um dia de 30 horas, pelo menos, para a gente dar conta, né? Eu sei porque eu sou Bom, uma eu pessoa. tô, Diga, eu tô num fuso horário, mas aí no Brasil são que horas? são 7h12 da Então eu noite, tô mais 4 horas. à frente. Você está aí já quase na meia-noite aí, né? Mas estamos junto. Mas eu acho que está realmente uma overdose de informação
né? O que faz com que a gente seja mais seletivo. Quer dizer, no fundo, tem esse benefício. Você objetiva mais, né? Você passa a perceber que não pode perder tanto tempo com coisas que não são realmente do seu interesse, né? Mesmo no campo do lazer, da diversão, né? Você acaba focando mais naquilo que você tem mais interesse. Então, não é ruim, é uma espécie de seleção natural, uma coisa meio darwiniana. Você vai selecionando aquilo que você tem mais interesse, que vai fazer com que você avance mais, né? E deixe as outras coisas mais de lado. Mas eu durmo muito pouco, eu durmo 5 horas por noite, em média, e mesmo assim eu sinto que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria o que fazer, né? Porque eu estou sempre fazendo 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Eu estou preparando aí há muito tempo uma seleção de fotos para um futuro livro. Eu estou editando essas fotos, algumas delas eu estou refinalizando, fazendo uma nova finalização. Eu tenho um livro de texto também, eu estou mexendo nele já há algum tempo. Tem, claro, na minha idade você tem que andar, tem que exercitar também. Então, para mim seria bem-vindo mais umas 4 horinhas, pelo menos. E de onde vem esse interesse pela ciência? Olha, do ambiente familiar, meu pai era um professor de química e biologia, muito bom. Ele, antes de existir faculdade de filosofia, as pessoas, para ensinar, tinham que ter um curso superior numa área aproximada daquilo que eles iam ensinar. Então, por exemplo, se você ensinar física, você deveria ser formado em engenharia, né? Se você fosse ensinar biologia, você deveria ser formado em medicina, porque não tinha a faculdade de filosofia que formava professores, né? E então ele era formado em medicina, não se interessou em clinicar, mas se interessou em dar aulas. E aí ele acabou sendo um dos fundadores da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, ele começou a ajudar na formação de professores. Então, eu cresci nesse ambiente. Meu tio também, irmão dele, era professor de física, ele era professor de química e biologia. Meu tio era professor de física. Pelo lado da minha mãe, também todos eram professores. Então, eu tive esse interesse, pela ciência muito cedo, né? Mas, na realidade, o interesse pela imagem era mais forte. Uma época houve uma expectativa familiar que eu fosse é, estudar ciência exata, fosse a física ou matemática, mas a minha atração pela imagem era maior. É gozado, porque na minha casa não tinha uma câmera fotográfica, nunca teve, meu pai nunca fotografou. E se não fora um amigo meu de infância, colega da minha rua, né, da turma da rua, que tinha uma câmera Yashica que fazia o formato 4x4, era um negativo quadradinho, 4x4 centímetros, e ele me emprestou. Ele ganhou a câmera de aniversário e tal, e não curtia muito. E ele via que eu estava sempre vendo fotografia, revista de fotografia e tal. Ele falou: Beto, você não quer ficar com a minha câmera emprestada? Não tem data para devolver, você usa aí ela do jeito que você quiser. E assim começou, né? E nunca mais parou, não consegui soltar a imagem, né? Sempre gostei de cinema. Eu entrei para a faculdade de arquitetura. Na época não tinha curso de cinema. Veio ter primeiro em São Paulo. Eu vim do Rio para São Paulo para estudar cinema aqui, mas no Rio eu fazia arquitetura. E a melhor coisa que eu fiz na faculdade de arquitetura, as duas melhores coisas que eu fiz, foi refundar o Cineclube, que estava fechado, e fazer um curta-metragem com os fanáticos do cinema, né, dentro da faculdade. Então,
meu destino era esse mesmo. Mas eu continuo com interesse muito grande em ciência, não só física e matemática, não. Eu me interesso por neurociência também, me interesso por biologia, é, porque eu acho que está tudo ligado, né? Eu acho que hoje, como a comunicação é basicamente audiovisual, eu posso fazer bastante coisa nessa área, né? Nessa área científica. Eu junto as duas coisas. Eu tenho esse interesse. E como é que o professor vê essa questão da inteligência artificial? Se o curso tem alguma ligação, Tem, alguma relação? tem. É, eu tenho no último tópico, que são deixa eu ver como é que é o nome que eu dei exato. O último tópico eu estou abrindo aqui. Chama-se. É o penúltimo item, chama Perspectivas Presentes e Futuras. Tá? E aí, nesse tópico, uma das coisas que eu vou tratar é justamente da presença da IA, não só no audiovisual e tudo, mas com ênfase no audiovisual, porque existe algumas opiniões aí na área que nós vamos ficar obsoletos. Nós, cinematógrafos, né, vamos ficar obsoletos. Inclusive, eu apresento nesse momento do curso aquele primeiro filmezinho feito pela inteligência artificial, que teve muita divulgação nas mídias, aquele filme dos cachorrinhos na neve, não sei se vocês viram. Foi o primeiro filme feito com IA, com essa IA da Meta, e é muito impressionante, realmente, o nível de detalhe e de realismo, né? Realismo naturalista, perfeição, verossimilhança, é muito impressionante, né? Mas o que eu penso é que talvez exista uma obsolescência na parte da captação e da edição, porque isso ela vai fazer muito bem, talvez mais rapidez, mais eficiência do que nós humanos. Mas a direção do processo, né? Não só a direção no sentido de organização das imagens, né? A gente saber como o ser humano olha e percebe imagens e sons, quer dizer, esse conhecimento do perceptual, né, da cognição audiovisual, é uma coisa que não vai ser substituída nunca por nada. Eu acho que isso é uma coisa humana, porque você pode dirigir, né? Isso é uma coisa que eu vou dar muito peso nesse curso. Você pode dirigir a percepção e a cognição visual das pessoas se você tem esse conhecimento de como a realidade é percebida no momento atual, né, com toda a tecnologia, né, pelas pessoas. Quer dizer, você vai poder, com esse conhecimento, que eu acho que eu tenho um pouco, pelo menos, você vai conseguir criar imagens, mesmo usando a inteligência artificial, orientando a inteligência artificial, texto escrito ou por fala, mas você vai conseguir, tendo esse conhecimento de como nós, humanos, percebemos e apreendemos essa realidade audiovisual, você vai poder dirigir isso de uma forma interessante, né? Então, eu acho que tem uma parte da captura e da edição e tal que realmente vai ser transferida para a IA, né? Mas essa parte de uma direção, né, de como essas imagens devem ser, como elas devem se encadear, né, angulação, contraste, textura, espaço de cor, todas as variáveis da imagem,
vai sempre precisar ter alguém que dirija isso, né? Porque se você deixar por conta da máquina, a máquina, por enquanto, né, a IA, ela é generativa, mas ainda não é criativa. Ela pega uma base de dados, que são todas as informações que estão na rede, e a partir dessas informações, ela dá uma configuração, mas ela não cria ainda, né? E mesmo quando criar, vai ser um viés, né, transhumano, né? Mas não vai ser uma coisa, uma criatividade humana. É uma coisa que vai estar fora, num outro escopo, numa outra dimensão, né? E não a nossa dimensão. Então, eu vejo uma certa obsolescência, porque você vai poder criar imagens, você não vai precisar ir até Veneza para fazer uma cena numa gôndola, tal. Você vai chegar e vai usar. Olha, eu quero uma cena no canal principal em Veneza, 2 pessoas, bababá, bababá, e vai acertando aquilo ali, né? Vai fazendo as alterações até ficar do jeito que você quer, né? Mas o importante é que você, além de dirigir essa coisa mais de ajustar a imagem ao que você imagina, você vai ajustar a imagem para o jeito que você sabe que as pessoas do público apreendem essas imagens. É o conhecimento do outro, da cognição e da percepção visual do outro, para quem se destina a obra. Então, nesse ponto, eu acho que não vai perder a participação humana, a importância do humano vai se manter aí, né? Você vai, porque 2 pessoas, né, não fazem o mesmo filme. Já fizeram essa experiência de pegar um tema, uma locação, um roteiro e deram para sei lá quantos autores, cineastas, e disse, faz um filme aí nesse lugar com esse tema, né? E não teve 2 nem parecidos, né? Então, cada cabeça é uma sentença, cada pessoa tem uma visão, né? Mesmo você formatando, olha, o tema é esse, o espaço é esse, né? Você tem esse equipamento, cada um vai fazer de um jeito, né? Então, a criatividade, ela não é intercambiável, não dá para trocar, né? E ser igual. Você não tem uma possibilidade de substituir o autor e ter o mesmo resultado com o autor que estava antes, né? Então, eu vou tratar dessa questão porque é a questão que está no horizonte, né? No horizonte está a questão da autoria, né, do audiovisual, porque as possibilidades são praticamente infinitas e cada vez vão ser mais, né? A gente vai conseguir fazer imagens como se estivesse na superfície de Júpiter, né? Porque tem tanto conhecimento de como é, né, a superfície de Júpiter, de como Marte, Vênus, o diabo, né? Que você vai conseguir fazer filmes em qualquer lugar com a inteligência artificial, né? Mas é só o conhecimento de como aquelas imagens que você está criando vão ser apreendidas pelo espectador que será o diferencial. Então, há um investimento aí nesse conhecimento de como o outro vai perceber a obra, né? E aí sim vai haver uma diferença. Eu acredito muito nisso. Inclusive, ultimamente, já mesmo antes dessa onda de inteligência artificial, eu já estava muito mais ligado, né, na parte da percepção e cognição visuais. Inclusive, o último curso que eu tinha dado chamava-se Olhar, Ver, Gravar. E era exatamente sobre isso. Como você vai aplicar o conhecimento de como a realidade é apreendida pelo sentido da visão, né? Como é que você vai desenvolver e aplicar isso na cinematografia? Quer dizer, eu já estava voltado para isso antes mesmo da inteligência artificial começar a gerar imagem em movimento. Eu acho que é por aí. Muito Alguém bom. tem, alguém tem alguma pergunta? Eu estou no meu computador com a página
da ABC Cursos, que tem os tópicos, os 12 tópicos, né? Vão ser 12 sessões de 2 horas, às terças e quintas, nesse mesmo horário, das 7 da noite. E pelos tópicos, eu acabei escrevendo para mim mesmo, mas que estou começando a achar que eu devo disponibilizar para quem fizer o curso, eu escrevi um roteiro para fazer as apresentações que eu vou usar. Um roteiro escrito. E esse roteiro me ajudou muito, né? Porque eu não quis usar o material do curso anterior, né? Porque para mim não é interessante. Eu aprendo muito quando ensino. Eu acho que, inclusive, todo professor que se preza e que gosta de ensinar percebe isso, que você, quando ensina com qualidade, você aprende muito. É um processo dialético, né? Ensinar e aprender são dois lados de uma mesma moeda. É a mesma coisa. Você está hora de um lado, hora do outro. Quando você está ensinando, você está aprendendo e vice-versa, né? Então, eu resolvi fazer tudo, tudo de novo, né? Como eu tenho um banco de imagens, fio e movimento muito grande ao longo desses anos que eu estou ensinando, né? Eu produzi, sem exagero, mais de 10.000 slides, ou quase 10.000 slides. A última vez que eu contei, tinha mais de 8.000, mas já faz algum tempo. Então, é bastante coisa. É um banco de imagens, o que é bom por um lado e ruim por outro, porque para achar, né, por mais que você tenha expertise em pesquisar, é complicado. Você, né, nem todo slide tem nada escrito, tem um título. Às vezes não tem um título. Às vezes você, quando vai procurar por um título, não encontra, né? Aí você tem que fazer uma pesquisa cruzada. É complicado. Mas eu acho, né, vendendo um pouquinho esse curso, eu acho que as atualizações que eu fiz para esse curso, elas, além dessa coisa da tecnologia que avançou, da inteligência artificial, resolução das imagens, 4K, 5K, todo esse progresso técnico, eu acho que eu consegui incorporar mais elementos da narrativa audiovisual, da linguagem, da estética. Eu acho que eu consegui trazer mais informação a respeito de linguagem, de estética, de dinâmica audiovisual para esse curso. Então, eu posso dizer para vocês que eu curti muito, estou curtindo, que ainda estou fazendo, né? Não vai ficar pronto mesmo no dia do primeiro encontro. Eu estou curtindo muito o curso na elaboração, né? E isso, para mim, sempre foi um indicador de que a coisa está indo bem, né? Quando eu trabalho na apresentação e vou me empolgando, né? Porque além de eu ter esse banco de slides grande, né? Isso não significou que eu não tenha feito slides novos. Eu fiz um monte de slides novos. Às vezes eu troco, né? Por uma questão de obsolescência. Às vezes não é nenhuma obsolescência técnica, não. A técnica ainda é válida. O que está naquele slide ainda é usado hoje. Mas esteticamente, ou em termos de comunicação, de empatia e tal, eu já acho que aquilo não é mais aquilo, não está mais legal aquilo. Então eu vou para uma outra opção, né? Mas eu sempre guardo, é engraçado, sobre o mesmo tema, qualquer tema. Eu dou orientação para um colega lá de Goiânia, né? Amanhã, inclusive, eu tenho uma sessão com ele. É uma mentoria. Então, ele escolhe os temas e tal, e ele me pediu, professor, no próximo encontro, dá para o senhor tratar de gama da imagem? E aí eu fui ver, para selecionar, vai ser amanhã de manhã, fui ver o que eu tinha de material sobre gama da imagem, né? E eu tenho material
bastante extenso, né? Mas umas coisas eu vi que estavam muito datadas, a imagem estava datada, né? O que aparecia na imagem estava datado. Eu falei, não, eu vou dar uma atualizada. Então, para mim, é sempre interessante, a comunicação é sempre um jogo, né? Você está sempre pressupondo o outro que vai ver aquilo que você está criando. Então, é um jogo, é uma coisa que você tem que imaginar como o outro vai perceber aquilo que você está produzindo, né? E essa parte é muito interessante. Você imaginar o outro é muito interessante, né? E aí eu acabei inclusive dando uma dimensão histórica que eu não ia dar, né? Eu comecei mostrando, né? Fiz uma pequena apresentação, tem uns 8 slides. A primeira vez que se relacionou essa ideia de resposta à luz de um registro, né? Foi a curva HID da fotografia, né? HID era as iniciais dos dois caras, eram dois ingleses, Hutter e Driffield. Eram dois caras que estudaram a resposta das emoções de sal de prata à luz. Então, no eixo horizontal de X era a quantidade de luz que atingia a emulsão fotográfica, e no eixo vertical de Y era o quanto o negativo ficava enegrecido, né? Opaco. Então, quanto mais luz, mais opacidade no negativo. Se você invertesse e fizesse uma cópia, era o contrário, né? Quanto mais luz, mais transparência. E isso é de 1800 e bolinha, essa curva HID, esses dois caras, esses dois ingleses, estudaram a resposta da emulsão fotográfica, era em chapa de vidro. A base da imagem negativa era vidro, né? Eles fizeram isso ainda no século passado, no finalzinho, 1890 e tanto, né? E eu falei, eu vou dar essa perspectiva, né, para ver que esse estudo da resposta de uma superfície sensível à luz, né, que é essencialmente o gama, é isso, né? É a curva de resposta atualmente de um sensor, né, de um sensor eletrônico digital à luz, né? Eu falei, vou começar do início, vou dar uma ideia para ele de como é que foi, né? Os caras pesavam numa balança de precisão, fizeram uma chapa grande, né? Eles pesavam o tanto de sal de prata que, depois de revelado a chapa de vidro, tinha virado prata metálica. Pesavam balança de precisão para conseguir traçar a curva de resposta. Então, com X de luz, certo? Deu 0,01 grama de prata metálica depois de revelado. E o controle que naquela época eles tinham que ter, né? Não só do tempo de exposição, as emoções eram muito pouco sensíveis. Tanto que os fotógrafos na época botavam as pessoas sentadas ou mesmo em pé, mas com um suporte de cabeça. Tinha um ganchozinho, uma coisa assim, e ficava preso a cabeça da pessoa, senão a pessoa. E o cara falava, não pisca porque vai borrar o seu olho, né? Então era mais fácil, porque os tempos de exposição eram muito grandes, você ia cortando pela metade, ou ia aumentando, dobrando, 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 mas dava para pegar a prata depois de revelada, de virar prata metálica, e pesar. E eles fizeram isso, traçaram uma curva que um dos eixos era a quantidade de luz que tinha atingido e outro era a quantidade de prata metálica que tinha sido obtida após a revelação da chapa. Olha que loucura. E aí eu desenvolvo a ideia até o conceito de gama logarítmica, né? A coisa bem atual que a gente está usando agora, né? Eu acho a logaritmização da resposta do sensor à luz, né? O S-log, né? A gama logarítmica, eu acho um dos grandes avanços que a gente teve com a digitalização da imagem eletrônica. Acho um grande progresso, né? Porque a logaritmização estendeu
a sensibilidade, né, abriu a sensibilidade de uma forma muito grande. Então, hoje você tem a possibilidade de mexer na resposta, na curva de resposta, em áreas muito específicas, né? Você pode pegar uma região da curva que corresponde à pele, né, do rosto e trabalhar só naquela região ali, né, deixando o resto sem mexer. Então, eu acho que resolvi dar esse panorâmico histórico. Começo com a curva HID lá no século XIX e chego na gama logarítmica da imagem eletrônico digital hoje, né, com resolução de 8K, né? Então, é uma viagem grande. Gente, perguntem aí, senão eu vou acabar só tratando dos meus temas preferidos. Tragam as predileções de vocês aí. Deem uma olhada lá na pauta. Todo mundo aí, né? Tô vendo aqui, ó. Tá. Oba, Humberto, diga. Você está sem áudio. Você vai entrar na parte de utilização do celular em si, em entendeu? Quais os equipamentos Bom, que bom, posso anexar, esse tipo de coisa? bom. Ótimo. Não só o equipamento celular, o celular, né? Como os periféricos, né? Porque, por exemplo, o celular ele é muito bom, a qualidade da imagem é muito boa, a portabilidade dele também é muito boa, mas ele é um aparelho pequeno e leve, né? Então, a importância de ter os estabilizadores, os gimbals, para a utilização do telefone celular como câmera é fundamental. Então, eu vou tratar muito disso também, né? Ótimo. Tem um material muito extenso na internet, que eu já pesquisei, primeiro dos filmes de grande produção, os filmes hollywoodianos, que foram feitos com celular, né? Principalmente com iPhones, né? Todos eles usando estabilizadores, alguns estabilizadores assim grandes até, né? E outros aquele gimbalzinho, né, que a gente vê aí vendendo por R$ 300 na internet. E é uma coisa importante, porque eu tenho, inclusive, como consultor de produções, insistido com alguns diretores e com alguns diretores de fotografia para a utilização de celulares na captura dos filmes. Às vezes nem como câmera A, às vezes como segunda câmera ou câmera para fazer perseguição, corrida, coisas que precisam de leveza no equipamento, né? Se você pegar uma Alexa e for fazer uma perseguição de carro, vai ter que ter uma maquinária louca, né? Você vai ter que ter Steadicam, o diabo a quatro. Então, um dos projetos que eu orientei, eu falei, olha, eu já vi que vocês têm uma câmera, né? Eles têm lá uma Blackmagic Ursa, que é ótima, né? Eu já usei bastante essa câmera. Então, eu não vou forçar a barra para vocês fazerem tudo com o celular, que eu sei que vocês não vão fazer, porque vocês têm a Ursa aí, vocês têm um jogo de lentes bacana, então eu não vou encher o saco de vocês. Mas eu vi que tem uma sequência de correria lá no sertão e tal, e aí eu vou convencer vocês a fazer com o celular, né? E aí ele falou, mas e a compatibilização? Como é que fica? Eu vou poder fazer intercut? Eu falei, você talvez até tome um susto, porque quando você fizer o intercut, ou você não vai perceber mais o que que é uma coisa, o que que é outra, ou você vai achar o celular melhor do que a Blackmagic. Aí o cara ficou preocupado. Estão fazendo filme em Hollywood. O Fernando Meirelles, ele acabou de fazer uma série, né, Aham. em Hollywood, toda feita com iPhone, né? Tem altos cineastas, né, além do Soderbergh, desses que sempre foram meio vanguardistas, mas gente que era mais conservadora, fazendo filme com celular,
Então, olha, o tempo são outros, a gente precisa Exatamente. avançar, né? E eu acho sensacional, né? Não só a portabilidade, né? Mas a linguagem é muito influenciada pelo equipamento. Você vê isso quando apareceram a Reflex. A Reflex foi uma câmera que foi desenhada para a Segunda Guerra Mundial, para fazer matéria de guerra, né? A Alemanha, o Arnold e Richter, que eram os dois caras da ARRI, eles fizeram meio sob encomenda, meio uma espécie de Volkswagen das câmeras, né? E os franceses foram atrás fazendo a Cameflex, a Eclair fez a Cameflex, né? E esses dois equipamentos, a Reflex e a Cameflex, mudaram a linguagem do cinema. A Nouvelle Vague foi toda feita com Cameflex, né? O cinema novo foi todo feito com a Reflex, né? Então, tem essa coisa da linguagem, ela tem uma dialética, um diálogo muito forte com o equipamento, as características do equipamento, tá? Eu trabalhei muito com a Reflex, aquela coisa de você segurava com a mão direita no corpo da câmera, era uma peça fundida de metal que tinha a forma da sua mão. Tinha até um lugar para o polegar, a sua mão ficava dentro dela, assim, com o polegar aqui. E com esses dois dedinhos, as objetivas das Zeiss tinham duas orelhinhas que você metia os dedos nessas duas orelhinhas e fazia o foco com dois dedos, né? É uma coisa que era impensável. Eu cheguei a trabalhar com Mitchell, né? Até com Super Parvo eu cheguei a filmar, porque o Honório Marim, que era um locador aqui de São Paulo, ele tinha uma Super Parvo que ainda funcionava, certo? Aquela que você focava, fazia o foco na emulsão. O reflexo dela era a imagem formada não no despolida, formava a imagem na emulsão, no tempo que a emulsão era fininha, né? Aí você não via nada, tudo na trena. Mas a câmera já não era mais alugada, ele emprestava para a gente. Então eu fiz um curta com uma Super Parvo. Então eu tenho experiência da Super Parvo até o iPhone 15. Eu, eu tenho idade para ter feito o Super Parvo até Que passei. massa, isso é Cheguei fantástico. a filmar com Mitchell, com BNC, filmei a Mitchell da Vera Cruz, que depois foi para o Mazzaropi, né? E depois ficou na mão de um técnico que alugava, e eu cheguei a usar uma Mitchell, né? E é interessante você ver essa relação, a dialética entre o equipamento e a linguagem do filme, é sensacional, né? Eu também acho que deve ser. Assim, eu não conheço quase nada disso aí, mas eu acho que a naturalidade de uma pessoa na frente do celular é totalmente diferente de uma Exatamente. entendeu? Não é? É Não, eu isso. sou de uma época que você chegava com uma câmera de qualquer tamanho, né, na rua, todo mundo parava para te olhar. Todo mundo olhava para o objetivo, era um inferno. Você conseguir filmar alguma coisa na rua, tinha sempre um cara olhando fixo para a câmera, né? Os assistentes de direção falavam: não olha para a câmera, não olha para a câmera, né? E hoje ninguém liga, porque hoje tem sempre alguém gravando alguma coisa do seu lado, né? Então a linguagem câmera foi incorporada totalmente. Todo mundo grava, todo mundo é cineasta, né? E eu às vezes fico até pensando, será que qual é a relevância que vai ter um curso de fazendo cinema com celular? Eu acho que a relevância é você conseguir incorporar, quer dizer, no meu caso, tudo que eu sei a respeito de linguagem técnica cinematográfica e jogar nessa mídia nova que é o celular, né? Que tem vantagens gigantescas, né? Custo-benefício altíssimo, né? Mobilidade, flexibilidade e tal, e incorporar o resto todo, né? E tem coisas que não se perdem, né? Eu gosto muito de ver ainda filmes históricos, inclusive até outro dia descobri um site novo que tem um monte de filmes clássicos. E aí eu fico olhando os filmes e tal, são todos filmes que eu já conheço, que eu já vi, né? E aí eu fico olhando e às vezes eu imagino, puxa, se o cara tivesse nessa ocasião aí, nessa sequência, se ele tivesse uma câmera um pouquinho mais móvel,
O que ele não teria feito? Né? E às vezes tem o contrário, às vezes eu vejo alguma coisa feita pelos meus alunos, alguma coisa atual, eu falei, puxa, por que esse cara não para essa câmera? Né? Não precisa, não tem tripé? Pega um saquinho de areia, né? Bota em cima do banquinho e enfia a câmera no saquinho de areia ali para parar, porque essa coisa da mobilidade não controlada, né? Fica aquela coisa, né? Aquele transe, né? Eu tenho É, eu quando vou gravar não só com celular, não, com câmeras menores, eu tenho uma coleção de saquinhos de areia de tamanho, né? Que às vezes na correria, às vezes você não quer dar bandeira, não quer montar o tripé. O tripé é uma coisa que ainda é um pouco agressivo, né? Você bota a câmera no tripé, ela vira né? Por menor que ela seja, ela ganha um status. Ela está lá com 3 pernas. Você tem 2, ela tem 3. Então, você ainda está em inferioridade, né? No número de pernas. Então eu uso muito saquinho de areia. Eu tenho uma coleção de saquinhos de areia. Uma época tinha uma senhora que costurava aqui para minha esposa, e um dia eu cheguei com um pedaço de pano preto grande e falei, olha, eu quero que você faça 4 saquinhos de 15 por 20, 6 saquinhos, me dando. E ela não sabia para que era. Aí eu acabei de explicar, né? Falei, você costura por dentro, deixa um lado aberto, que eu vou encher de areia. Quando eu falei que eu ia encher de areia, o olho dela arregalou, né? E aí eu fui explicar para ela. E eu até hoje tenho esses saquinhos, tenho uma coleção de saquinhos, porque é uma coisa, né? Por que adianta você ter mobilidade se você não tem, né? Eu uso muito, isso é uma coisa que eu uso até hoje, quando trabalho com câmera leve ou com telefone celular. Eu tenho uma vareta que eu peguei uma antena antiga de televisão, aquelas antenas que eram tubos de alumínio, né? Eu peguei um tubo daqueles de mais ou menos 1,30 m, 1,40 m, com Durepox, eu prendi uma rosca de prender câmera, uma rosca quarto, e eu boto essa vareta numa cabeça de efeito, e para colocar a câmera no canto do alto da sala, do quarto, tá? Frente, frente à câmera ou celular. O celular tem esse suportezinho que é maravilhoso, né? Isso aqui é sensacional. Prende aqui nessa rosquinha a varinha, e aí você bota a câmera no lugar mais louco. Há pouco tempo eu fiz um plano, que as 2 pessoas estavam numa sala, aí uma delas se levantava e ia para a janela, ficava na janela, e a outra ia atrás, encostava na janela e elas conversavam, né? Aí eu sugeri para o diretor, só vou fazer o seguinte, quando elas forem as 2 para a janela, eu vou prender o iPhone nisso aqui, vou botar a minha vareta e eu vou botar a câmera para fora. E isso a gente estava no 6º andar. E a gente vai fazer um plano de fora para dentro. Aí ele falou, tá bem, mas como é que a gente vai enquadrar? Eu falei, boa pergunta. Aí pegamos um espelhinho, eu sempre tenho uma opção de espelhinho na minha mala lá, na mala de mágica. Pegamos um espelhinho e prendemos numa outra varinha para poder olhar o enquadramento. Aí botava a câmera, né? Ia com a varinha, com o espelhinho, olhava. Não, abaixa um pouquinho de cano. Aí baixava um pouquinho de cano. E assim foi feito. E ficou um plano incrível, né? Para as pessoas falar, mas como é que você fez? Isso é um drone parado? Eu falei, não é um drone parado. Isso é uma vara feita com uma antena de televisão, com uma rosca presa em Durepox, né? Com um suportezinho e um iPhone. Não era um iPhone 13, não era nem o mais moderno, né? Então, essa coisa da mobilidade é uma liberdade enorme, né? E aí, essa revisão que eu faço de alguns filmes antigos e tal, eu fico sempre imaginando, putz, o cara, se tivesse a possibilidade ali, né? Porque o cinema americano clássico foi todo feito com Mitchell, né? A Mitchell BNC vazia pesava 80 quilos, em média. Imagina uma câmera que pesa 80 quilos. Precisava 2 maquinistas para botar. Inclusive, só funcionava direito na cabeça MOI, aquela cabeça que você
gira assim, na cabeça com manche, era duro, porque era muito pesado. Mesmo que você equilibrasse bem a câmera, pusesse no centro da plataforma ali, era um problema, né? E aí eu fico vendo os filhos e falo, putz, se o cara tivesse, não precisa nem ser um iPhone, se o cara tivesse aí uma 7D, uma 5D, ele ia se divertir. Ai, ai. Mas a ideia desse curso é essa, então, é você aproveitar essa tecnologia super portátil, tá? E incorporar a ela toda a técnica já conhecida, toda a linguagem que tem aí acumulada pelos mais de 100 anos de cinema, né? Para dar às pessoas opções. Eu acho que quando você vai abrindo, né, essas janelas, fundamentado na história do audiovisual, na história da cinematografia, você desperta nas pessoas, às vezes, ideias que elas nunca cogitaram, né? Então, esse curso é meio que uma provocação, é uma coisa que provocar nas pessoas, né? Um desejo de concretizar imagens, né? Com esse equipamento maravilhoso que é o celular, tá? Então, se você inverte um pouco o foco da questão, né? O equipamento te sugere o que fazer. É o contrário. Normalmente você pensa em alguma coisa e vê com que equipamento eu vou fazer isso, né? O celular, ele tem um outro lado do diálogo. Ele te diz muito, né? Opa, posso fazer isso, posso prender a câmera ali naquele, né? Posso fazer. Outro dia, um ex-aluno meu me mandou um filmezinho para eu apreciar e tal, e que ele fez um plano que eu achei sensacional. O cara vai sair de casa puto da vida, brigou em casa e tal, e o plano que ele faz do cara saindo, ele prendeu o telefone celular na porta. Então, o movimento de fechar a porta, abrir a porta e fechar a porta rápido, foi feito com a câmera presa na porta. Então, é um... Uá, eu falei, não quebrou? Você não ficou com medo de quebrar o telefone? Ele falou, era um telefone que eu já não usava mais como telefone, tá? Tava lá, tava obsoleto já. Se quebrasse, tava bom. O cartãozinho não ia quebrar, a imagem ia ser preservada. Ficou sensacional o plano. A porta abrindo, aquele uá, né? E depois fechando, vá, né? Ele marcou com o ator a paradinha, abriu, ele deu uma mini parada, deu uma fração de segundo e marcou onde o cara tinha que ficar, e a cara que ele faz olhando para trás, para quem ficou atrás na briga, ficou sensacional. E aí depois tem o movimento de fechar a porta. Incrível. Tá. Tipo, o cara apanhou duas vezes, né? Na briga É. e. Não, é uma ferramenta sensacional, realmente. Eu acho que a miniaturização de tudo, né? Uma coisa que, assim, eu acompanhei ao longo da minha vida, né? Foi a miniaturização. Eu, quando era pequeno, gostava muito de ouvir rádio. Eu ouvia, tinha eu morava no Rio, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha um programa às 7h30 da noite, esse horário mais ou menos que a gente está, chamado As Aventuras do Anjo. O Anjo era um detetive, né? E ele tinha um assistente que era o Metralha, né? Muito bem feito, escrito pelo, como era o nome dele? Moisés Veltman, que era um autor, um cara inteligentíssimo, e tal, que escrevia esse programa de rádio, que era um programa de aventuras, As Aventuras do Anjo, né? Eu ouvia As Aventuras do Anjo num rádio que estava numa vitrola, que era um móvel, né? Do tamanho de um guarda-louça. E Meu pai eu tinha essa vitrola. tinha a Ela, vitrola. o gancho dela fazia assim. E É, chamava Victrola porque era da RCA Victor.
Por isso que chamava vitrola, era um nome que começou com uma marca registrada, que nem o Durex. Durex era só feita pela 3M, era fita adesiva transparente da 3M. Aham. Aí depois tudo virou Durex. A vitrola também era só da RCA Victor, mas depois tudo que era grande e tocava música virou vitrola. E eu ouvi as aventuras do Anjo deitado num tapete na sala, com a cabeça pertinho, para não precisar subir muito o volume, senão atrapalhava a casa lá. Eu ouvia, deitava no tapete ali, botava baixinho, encostava o ouvido no alto-falante da vitrola e ouvia, né? E aí, ao longo da minha vida, eu vi o rádio diminuir, aí passou, minha mãe comprou um rádio de cabeceira, que era um Standard Electric desse tamanho assim, uns 35 centímetros de largura. Aí veio o Spica. O Spica foi o primeiro rádio japonês de pilha portátil. O pessoal levava para o campo de futebol para ouvir o jogo narrado pelo Valdir Amaral, ao mesmo tempo que via o jogo, a pessoa ficava ouvindo ali, né? O Spica. Todo mundo queria ter o Spica. Era desse tamanho já, era uma coisa, era um tijolinho, tá? Aí quando chegou nesse aparelho que praticamente sumia, agora tem um que é só o fone, né? Não tem mais nada, é um fone sem fio, sem nada, você bota aquilo ali e fica ouvindo. Então essa coisa da miniaturização, que coincidiu com o meu ciclo de vida, eu acompanhei da vitrola até ele, que você bota no ouvido sem fio, foi uma coisa impressionante. E isso se deu em todas as áreas, né? Todas as áreas. É um fenômeno que, né? Então, como o ser humano é meio vidrado em moda, eu vejo que em algum momento vai voltar a moda das coisas grandes, né? Vai ter uns Acho que não, exóticos, acho que não. acho que vai ter uns exóticos que vão. Não, vamos voltar. Eu quero uma coisa grande. Ai, ai. Mas eu estou muito empolgado com esse curso. Eu acho que se eu tiver o número suficiente de alunos para levar adiante, porque tem isso também, né? Você não vai fazer um curso desse tamanho para ter 3, 4 pessoas, né? Tem que ter, eu acho, pelo menos mais de 6 para ter o curso. Mas eu estou muito empolgado porque essa possibilidade de você pegar toda a linguagem do cinema acumulada aí desde os Lumière até hoje e adaptar de uma certa forma, né, jogar isso nessa mídia nova, que é o celular, né, que tem a mesma qualidade. Eu tenho visto muito material, né, tem testes comparativos do iPhone 15 com uma Alexa com ótica New Zeiss. Tela dividida. À esquerda, Arri com Alexa com New Zeiss e à direita, iPhone 15. E é pau a pau. Ah, se ele trocar, puser do lado esquerdo para o lado direito, você não vai saber, né? Então, isso é uma coisa que eu acho extraordinário. Você, né? Porque a miniaturização, ela não era tão perfeita em termos de qualidade. Quando lançaram o Spica, era um fundo de lata o som dele. O barato é que você levava para o campo de futebol para ouvir o jogo lá, né? Mas a qualidade não era boa. Era uma coisa ainda que estava, né? E hoje não. Hoje você tem a qualidade de uma câmera de celular igualzinho você tem numa câmera profissional grande, tá? Não tem mais essa diferenciação, né? Isso é coisa de amador. Não é mais isso. Está tudo no mesmo nível, né? Eu acho que o fato do diferencial hoje ser o autor, o cara que está atrás do equipamento, é o grande barato, certo? Eu acho que a democratização dos meios em todas as áreas, não só na cinematografia, a democratização de meios com qualidade destaca o autor. Porque todo mundo tem o mesmo. Quantos milhões de iPhones tem espalhados por aí na mão de gente, né, que está fazendo imagem, movimento? Milhões de aparelhos.
né? Mas não significa que não vai ter melhores, tá? O Aquela recurso está nivelado, né? exatamente. Isso é muito bacana, essa democratização, né? De todo mundo ter acesso a um equipamento de alta qualidade, que produz imagens e sons com alta qualidade, é muito bom, porque aí vai ser a valorização da criatividade, do autor, da autoria, da visão do mundo, tá? Então, isso eu acho muito positivo. Acho o lado... Você sabe que eu venho do som, né? Você vem Minha do área som, né? fundamental é som. E som ainda não dá para fazer com iPhone, não, cara. Eu tenho um 15, tenho um monte de acessórios, já fiz muita coisa, mas assim, na hora que chega no som, cara, você tem que ter o recurso de gravar fora. Bom, até dá para fazer se você colocar aqueles sisteminhas, né, de transmissor e tal, você consegue chegar próximo. Mas aí você já tira a mobilidade, né? Tem gente que eu já vi um cara com um mixer. Eu falei, mas É, você está gravando com o iPhone? Ele falou, tô, mas passa pelo mixer. exatamente. Eu tenho um mixerzinho que tem saída USB-C, e agora, né? graças a Deus, o iPhone tem entrada USB-C, então os dois se conversam. Põe os receptores lá e Tá tal, vendo? fica Aí bota perfeito. aquele Sennheiser 815 maravilhoso e grava no Exatamente. iPhone. Fica Eu super acho legal. incrível. Eu acho Mas assim, incrível. eu parti para o iPhone porque eu tenho iPhone desde o do 3S. Né? Quando Eu tenho começou, também, eu tenho uma coleção, ele vai É, ficando aqui, ó. Eu de a vez gente em não está com quando, a tua imagem, não. ó, esses, A gente não ó, está com a tua câmera, não. hã? Ah, A gente tá... você não tá me vendo? Não, não, não. Gente, Só tem... pô, achei que você preferiu ter não, desligado a câmera, gente, mas... não. Não, eu te vejo, Rê. Ué, Humberto também. eu não te Você, vejo, eu só vejo um E. Fernanda, você não tá me vendo? Eu tô. Estamos. Eu não estou conseguindo Sim. ampliar a minha imagem, isso eu não estou conseguindo. Engraçado, eu só vejo o E. Não, eu vejo vocês perfeitamente, Sim, estou é. vendo o Roncone e o Humberto, estou vendo. E me vejo num cantinho, numa tela menor. Deixa eu ver se não é burrada minha aqui. Peraí. João Carlos me vê, João Carlos? Sim, O João grande. Carlos me vê também. O É. Roncone, acho que é só Agora eu você. te vejo. Agora eu Ah, te vejo. puxa. Tinha alguma coisa aqui no meu sistema que estava travando. Olha aí, ó. Tudo iPhone velho, ó. Tá. Eu também tenho o 4S, eu vou Esse é, pulando. esse é Vou o de dois em atual, ó. dois. Só É. aqui eu tenho 4. Tem um na cozinha que eu uso como timer para ter o sanduíche. Na cozinha eu tenho um iPad velho que está na cozinha lá que a gente usa como TV. Não, para mim é timer, para forno e tal. Tô com o iPhone lá. Mas Mas assim, eu acho que é a saída e é a chance de muita gente poder mostrar o que sabe, né? O conteúdo, criar conteúdos legais é, com uma qualidade. Pra você ter uma ideia, quando eu peguei o iPhone 14 não, 13, eu fiz um videozinho em 4K normal e tal, sem ser ProRes, sem ser nada. Aí eu tava, na época eu ainda estava com o pessoal lá da Globo, eu levei lá para o colorista lá, o Saulo. Falei, sim. mas não levei no iPhone, não. Passei para um cartãozinho, Ah, entreguei para ele. Falei, ó, vou enganar o cara. dá uma olhada nisso, o que você acha, né? Falou, pô, que legal, o que você fez? Você usou uma Alex, 5D, uma dessas? Não, eu falei, não, eu usei um iPhone. iPhone. Então, agora com 15, com o 15 gravando em ProRes, em Não, Apple Log, impressionante. pô, Eu inclusive, escolhi dois vídeos feitos com o 15 para mostrar aqui, mas não só vou mostrar realmente se... eu nem experimentei. Deixa eu ver se o compartilhamento está funcionando aqui. Compartilhar. Tá, aqui está a tela. Apenas conteúdo, destaque, lado a lado. Deixa eu ver lado a lado. Adicionar som, lado a lado. Aí como é que eu dou OK? Janela. Não, plano de fundo não quero. Tela. Faz tanto tempo que eu não uso isso, que eu nem me lembro. Lado a lado seriam as duas telas, né? sim, é. O Teams é meio estranho Tá aqui, mesmo. tá aqui. Tô
Achei. Windows. Ah, tá aqui. Estou compartilhando com vocês a tela? Sim. Tá. Então, eu tinha... Está no site da PF. Okiaku-san, ただ乗りは困るんですよ。Baseado na história de São Carlos, das famílias. É impressionante, principalmente pela mobilidade. Eu estou precisado de trabalhar e você vê que você tem uma jornada, né? Lá, coisa para mostrar, tal. Tem vários papéis. Vai ciclado de alguma maneira, mas a técnica aí já entra a computação gráfica. Ó, o caminhão jogou uma pedra. Oi, Costeira. Agora eu tenho que parar lá também. Pronto. Hoje em dia dá para você fazer muita coisa com o iPhone. Muita coisa. Muita Você coisa. Você chegou a ver um comercial da Tilta? Eles lançaram agora um kitzinho, né? Uma estrutura, todo um ecossistema para o iPhone. E quem dirigiu a fotografia do comercial da Tilta foi o Cláudio Miranda. Ah, é? Olha. É. Tem uma matéria com ele fazendo, mostrando. Onde é que está? Onde é que dá para ver? Está no YouTube. Tem um canal de um cara chamado Potato Jet. Esse cara, aqui que eu esqueci. ele é meio que ele é um geek de fotografia e audiovisual que ele faz tudo, ele testa tudo. Então esse cara ele foi convidado pela Tilta para fazer entrevista com o Cláudio Miranda enquanto o Cláudio fazia o comercial. Faz o comercial. Olha, E é um sistema com cage, tem até uma ventoinha para você colocar atrás do iPhone se ele esquentar muito. Acho que não, E eles fizeram também um negócio que eu achei interessante, que é um hubzinho USB-C. Então ele tem, você pluga o iPhone nele, então ele tem saída HDMI, 2 USB-C para você colocar a alimentação, fazer o que você quiser. Ótimo. Quando você põe no tripé, fica perfeito. Fica com uma interface profissional, né? Porque o problema da coisa muito miniaturizada são interfaces com coisas mais antigas que são boas também, né? Você querer usar, no seu caso, um mixer, né? Tem que ter uma interface, porque você não vai encontrar um mixer com um mini plug novo da não sei o quê, né? Mas eu tenho um cage da Beast Pro, que ele é bem legal. Ele permite que você use só um lado, né? Encaixe, ele tem
Kaohsiung em vários lugares. E ele tem uma parte que você pode colocar uma lente nele também. Olha, Ele veio com uma grande angular que eu até gosto de usar. Mas com um iPhone novo, a grande angular dele acaba ficando exagerada. porque ele já tem uma grande angular, né? Já tem uma 13mm que é muito boa. Não, eu vi outro dia, a última novidade que eu vi, eu queria até experimentar, mas não encontrei ninguém que tivesse, é uma lente líquida. Você já viu isso? Para Não. iPhone? É Uma fininha, né? não, ela é líquida, ela muda de forma. Então, a mesma objetiva é a grande angular, a normal e uma meia tele, porque ela deforma, é um líquido que com um campo elétrico toma forma diferente, muda a curvatura. É uma coisa louca. Deve ser o dobro do tamanho do iPhone, né? Não é tão grande, não é tão grande. Eu vou, inclusive, foi bom eu falar nisso agora, que eu vou incluir no curso. Eu não botei esse equipamento, mas não é grande, não. Mas eu achei a ideia louquíssima. Os caras fizeram uma lente líquida que, com um campo elétrico, você controla a forma da gota. É uma gota, é uma gota. lente, é um elemento só, né? E aí você tem uma transmissão altíssima, né? Porque não é cristal, é líquido, né? E você tem uma qualidade ótima. Eu vi vídeos feitos com esse telefone, sensacional a qualidade. E aí você tem aí a lente líquida. Então, você não espere o curso, não. Dê uma pesquisada. Liquid Lens para cellphone. Puxa, é incrível. É muito bacana. O que eu tenho visto muito legal agora são as lentes anamórficas, né, para iPhone. Também. São Né? muito legais. 2,35 por 1, né? Você fazer o scope. É. Não, tem tudo. É isso que eu digo. Você não pode perder o que já foi conquistado, né? Eu acho que as novas tecnologias, elas têm que incorporar tudo que veio antes delas. Essa coisa de abandonar, não, né? Porque quando também não cola, por exemplo, quer ver, o 3D nunca colou, né? No meu período de vida, eu me lembro de 3 tentativas de fazer cinema em 3 dimensões, né? Com a ilusão da estereoscopia e tal. E não funciona, precisa de óculos. Aí fizeram o último sistema que eu vi, era um sistema de polarização, né? Um óculos que polarizava, deixava uma vista, outra vista, uma vista, outra vista. E não funcionou. Então, isso não precisa incorporar. O que não funcionou nunca, deixa de lado, né? Agora, tudo que funcionou, eu acho que merece ser recuperado, né? Não é para ser esquecido, né? Porque senão a gente não conseguiria ver com interesse filmes antigos. E eu assisto com o maior interesse, tá? Às vezes eu recomendo para um aluno e tal. Esse rapaz que eu estou dando mentoria para ele gosta muito de cinema e tal, mas ele pela idade, pelo lugar onde ele está e tal, ele não tem muita cultura cinematográfica, não viu muita coisa. E eu estou mandando links para ele, né? E mesmo no YouTube tem bastante coisa clássica, né? E ele está encantado com isso aí. Eu falei, tem uma história, né? Tem mais de 100 anos isso aí, essa brincadeira, né? E as coisas hoje andam muito rápido, tá? Você vê o progresso da cinematografia nos últimos 50 anos só, já é incrível, né? Eu me lembro, eu vi Lawrence da Arábia no Cine Vitória, no Rio de Janeiro, certo? Em 70mm com som quadrifônico. E foi uma experiência que ficou na minha memória. Até hoje eu me lembro do dia, como é que eu fui. Me lembro até a roupa que eu estava vestindo quando eu fui ao Vitória assistir Lawrence da Arábia, né? Que é um filme maravilhoso, uma experiência cinematográfica, né? Mas naquela época você vê aquele tamanho de tela, né? Aquela qualidade dos 70, porque a cópia nesse cinema era 70mm. Eu nunca tinha visto uma projeção em 70mm. Eu fiquei chapado, uma coisa que é isso.
né? E isso é muito bacana. Ainda bem que até hoje tem alguns cineastas que continuam fazendo, né? Quer dizer, Continuam mantendo o fazendo. formato, né? Continuam usando. O Scorsese faz umas coisas, né? O Nolan também, O Christopher Nolan também faz. Tarantino. Eu acho que... Eles dão sobrevida a Kodak, né? Exatamente. É aquela história, só é novo que já foi esquecido, né? Você está aí com uma porção de técnicas, né? Eu acho, inclusive, que o fotoquímico, o problema da durabilidade dele, ele está sendo usado agora. Inclusive, a gente trouxe na Semana ABC, há uns anos atrás, um cara da Kodak, que é o responsável lá em Rochester pela, como é que se diz? Pela conservação de filmes, né? E até hoje, o que eles estão fazendo para preservar os filmes clássicos de Hollywood, eles estão fazendo uma separação de RGB em filme preto e branco, com base de poliéster, certo? E estão guardando isso aí numa antiga mina de sal desativada, que tem um índice de umidade baixíssimo e uma temperatura super estável, uma mina profunda. E a previsão deles é que esse material dure de 250 a 300 anos. Eles estão preservando. Mas vai ter um projetor, até lá vai ter projetor? Não, mas aí você escaneia. Mas a ideia de separar o RGB em filme preto e branco, de base poliéster, eu achei diabólico o negócio, né? Porque se você faz com um material colorido, você tem o problema do corante, né? Que nunca foi resolvido. Sempre foi a durabilidade do pigmento colorido sempre foi um problema, né? E eles resolveram da forma mais simples. Bom, depois a gente bota a cor na hora. Vamos separar o RGB, né, em filme PB, poliéster, né, que não vai deteriorar nunca, não vai deformar nada, e aí a gente escaneia. Né? E você viu que a Kodak está lançando de novo uma Super 8, né? Eu vi. Aquela amarelinha. Tem muita... O saudosismo nessa área tecnológica sempre existiu. Né? Você vê o pessoal que anda de moto, né? Eles querem a Harley Davidson dos anos 50, a Norton Manx. Eles querem isso. Os caras são, né? Eu sempre digo que os homens permanecem crianças mais do que as mulheres. As mulheres amadurecem muito mais. Os homens estão sempre ligados nos brinquedos, Brinquedo novo. Infantil, exatamente, que as mulheres não têm. Então, Super 8 vai vender para burro. Mas é caro, cara. Eu achei muito caro. É caro, virou uma coisa de colecionador, né? de maníaco. É uma coisa exótica. Mas que vai ter maluco comprando, não tem a menor dúvida que vai ter. Eu tenho saudade, porque eu tive uma Elmo. Não sei se você lembra da Elmo. Lembro. Eu tive uma Elmo Super 8. Fiz bastante coisinha com ela. Era ótimo. Meu sonho era ter uma Canon, mas nunca consegui, uma 1014, mas nunca consegui. Nunca tive dinheiro para isso. Eu comecei filmando, quando eu filmei, não era Super 8, era 8, aquela que virava o filme. Sim. Eram 16 com mais perfurações, você rodava de um lado, tirava no escuro, virava e carregava de novo. Era uma Payar Bolex 8mm, de corda. Bolex legal. Com umas objetivas Kern, Payar, que eram maravilhosas, eram uns objetivos, e era difícil na época, distância focal curtíssima, porque era 8mm, né? E não tinha aberração esférica, nada. Você tinha a normal do formato, que era, sei lá, 8, 6 milímetros de distância focal. Perfeita a imagem. Né? Uma coisa que você olhava e falava, não é possível que eles conseguiam, naquela época, conseguiam fazer. Né? Eu gosto muito de ver esses materiais
antigos. E agora eles estão escaneando, eles pegam um filme Super 8 e escaneiam em 8K, gente. Eu sinto É, muito, né? Não dá nem para os pixels. Se você imaginar 8K, um scanner 8K para 8 milímetros, é uma coisa louca, né? Você tem é. dificuldade de imaginar espacialmente o que que seja isso, né? É uma maluquice. É bem maluco mesmo. É, essa coisa é fantástica, cara. Eu tô procurando, estava vendo no eBay um scanner daqueles da Magnavox, eu acho, A volta, de né? Super 8. Você coloca o filme, ele fotografa frame a frame e tal e monta. É. Mas, assim, novo não tem mais nenhum, né? Não, né? Agora é só usado e Só só... usado. Eu tenho muita coisa que meu tio fazia em 8 e Em Super 8. 8. Eu queria recuperar, né? Os meus mesmo nem sei onde é que tá. Algumas coisas eu cheguei a mexer, mas... Eu perdi tudo. Tudo que era. Para não dizer que tudo, eu tenho uns 4 ou 5 rolos de 8 milímetros que estão começando a ficar deformados. É, Deformação mecânica mesmo. é. Teria que escanear frame a frame e tal. Não está sobrando verba para fazer isso. Pois é, quem faz também cobra caro, então... É, exato. Quem faz cobra cara. Mas eu acho que as coisas mais, assim, o material histórico, né? Eles estão cuidando bem disso. Inclusive, a gente falou do Scorsese. Scorsese é um grande, né, fomentador Sim, de restauro digital. Ele que pegou os clássicos todos do cinema americano e patrocinou aí, conseguiu verbas e tal para restauro, para conseguir restaurar. A Cinemateca Japonesa pegou a obra do Ozu, do Mizoguchi, desses grandes cineastas clássicos japoneses, e escaneou tudo em 8K, toda a obra. Vai ter toda a obra do Ozu, toda a obra do Mizoguchi, à disposição de qualquer pessoa. Com legendas em inglês, você vai entrar na Cinemateca Japonesa e vai ver lá Pontos da Lua Vaga em 8K, puta, restaurado. Vai, vai ser bom, vai ser uma experiência. Outro dia eu achei no YouTube um cara que colocou, sei lá, tipo, pelo menos uns 10 ou 15 filmes do Buster Keaton, Ah, olha que mas genial. muito bem transcrito, sabe? Tava super legal. Restaurado. É, restaurado e assim, e aí você começa a ver a qualidade da fotografia daquela época, né? As ideias de edição, tudo que os caras faziam de uma maneira, né? Muito bom. Impensável, né? Era muito bom. Não, o cinema tem assim uns saltos quânticos, né, na qualidade, é uma coisa que me impressiona até hoje. Você vê alguns filmes, eu revi há pouco tempo A Paixão de Joana d'Arc do Dreyer. É um filme impressionante, não é só o fato de ser feito em close e tal, né? É a qualidade da imagem, né? A qualidade estética da imagem é impressionante, do figurino, o figurino do filme é muito impressionante, É. né? E aquilo, eu fui ler a história da coisa, é um dos primeiros filmes feitos em película pancromática, porque até então o negativo era ortocromático, ele Outro não era cromático. possível comprimento de onda longos, ao vermelho, ao laranja, não. E isso aí foi feito com pancromático. E aí, o maluco, ele e o diretor de fotografia dele, fizeram testes extensivos com cor no cenário para ver o cinza que dava no pancromático. Olha que loucura. Então, diz que quando você entrava no set, né, tem depoimentos na época, né, era uma coisa meio louca. Tinha as paredes pintadas de laranja, uma coisa bem louca, para dar o cinza que eles queriam no pancromático. Olha que loucura. É. Então, diz que Mas era... você falou um negócio aí com relação ao arquivo lá da Kodak. Aí eu fico Ah, pensando, poxa, e o material que a gente está usando agora em digital, como é que vai ser? Porque, por então, exemplo, a acompanhando mídia... o vídeo, como acompanhei o vídeo, quer dizer, a gente foi de 2 polegadas para uma, É, de uma para beta, de beta para beta digital. E assim, por exemplo, o acervo da Globo, ela já copiou 2 vezes. Ela copiou de então, 2 agora para tem uma uma. novidade, tem uma notícia boa. A notícia boa é o tal do M-Disc.
O M-Disc é um disco de cerâmica, tá? Que dura, segundo eles, 1000 anos. Porque não é lido por nada contato, é que nem um Laserdisc. que nem um DVD, só que é cerâmico, tá? E já dá uma pesquisada depois. M-Disc. 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 É bem impressionante a tecnologia. Eles estão acreditando muito nisso aí. Porque guardar é sempre um problema, né? Exatamente. Aí você guarda em hard disk. Daqui a pouco o hard disk já não funciona mais, de vez em quando ele fica. Exatamente. Aí você vai em hard disk de estado sólido. É. Quem garante que daqui a alguns anos você vai conseguir ler aquilo? O SSD. Bom, o que eu tenho de coisa aqui em CD-ROM, que não vejo mais, né? Eu tenho um computador velho aqui, estou olhando para ele, que eu só uso para isso. Quando eu quero ver alguma coisa. Ele tem a gavetinha que lê o DVD e funciona ainda. Mas vai chegar uma hora que eu vou ficar com... Eu guardei um para isso também, para poder ver as coisas antigas. Exatamente. Porque eu estou falando com vocês agora, não tem mais nada, não tem gavetinha que sai nada. Tudo, né? O máximo que ele tem é um leitorzinho de cartãozinho, né? Os novos agora é tudo nuvem, né? A Apple, inclusive... É tudo nuvem. A Apple, inclusive, ela acredita que você vai usar nuvem para tudo. Porque fideliza, né? Você não é mais dono de nada, você não tem nada físico, né? Não. Eu ainda tenho, estou olhando para eles aqui, tenho 2 aqui, 2 ali. Eu tenho uns SSD poderosos, 2 tera, 1 tera. É uma coisa psicológica, né? Eu sei que as minhas fotos todas estão ali. Uma coisa física. E é SSD, que não tem nada girando, móvel, nada. Não vai quebrar, né? Só se vier um burst solar, né? Olha, mas eu pedi um SSD, ainda bem que não tinha muita coisa, mas eu pedi que botou para ler no amigo. Não, eu botei para ler no computador do sistema, né, porque eu queria salvar os arquivos de áudio que estavam no sistema. Tem. Aí ele colocou e tal, o bicho iniciou, de repente ele parou. E nunca mais eu consegui fazer funcionar. Mas você conseguiu descobrir o que foi? Não. Não, porque depois eu coloquei o outro lá, né? Daí eu coloquei um normal, funcionou. Aí eu coloquei um outro SSD, funcionou, eu copiei, mas aquele primeiro, não sei o que aconteceu, cara. Ainda bem que não tinha muita coisa nele. Deve ter perdido formatação. Deve ser uma coisa de formatação. Não, ele não acha. Parece que queimou alguma coisa interna que ele não... Olha, é raro. Pronto de entrada. É raro. É raríssimo. É raríssimo, né? Não, eu tenho cartões de memória que estão, sei lá, mais de 20 anos comigo funcionando. Também. Eu usava... Eu tinha uma câmerazinha Sony que usava aqueles cartões da Sony desse tamanho assim. Sim. Aqui não acaba. Outro dia eu fui ver se fui ler, dava leitura, tudo direitinho. Eu falei, gente, mídia desgraçada, não vai acabar nunca. Tem umas coisas que você fica impressionado. Eu me mudei do Rio para São José dos Campos, na minha cidade natal. Tem 1 ano e pouco. Mas, como eu tinha apartamento no Rio ainda, ficou umas tranqueiras lá, né? Você sempre deixa, depois eu levo. O famoso depois eu levo. Aí a gente vendeu o apartamento mês passado. Eu falei, bom, agora eu tenho que tirar, tenho que levar. Aí comecei a rebuscar as coisas, achei umas fitas cassetes, que quando eu estava na Som Livre ainda, toda coisa que eu fazia, toda gravação que eu fazia um cassetinho para guardar. Fita de metal, legal. Aí eu falei, pô, deixa eu ver se está funcionando, né? Botei no cassete, cara, tocou tudo. Tocou tudo. 35 anos. Que incrível. 35 anos. E achei uma gravação do meu filho também e tal. Olha. Eu fiquei besta de ver. Eu falei, pô, toda vez que eu me lembro do cassete de áudio, eu me lembro que a BIC entrava direitinho. Exatamente, ali no meio. Quando ele estava meio folgado, você tirava, botava a BIC. Dava uma enroladinha ali. Foi feito para aquilo, né? Foi feito para aquilo. Né? O cara que projetou disse, não, vou fazer o diâmetro da BIC, porque a BIC era facetada. Exatamente. Ai. A gente sabe Philips, né? Era BIC.
É. É muito Não, a gozado, né? tecnologia antiga tem umas coisas bem interessantes, cara. Tem. Tem. Não, Aí a você fica própria surpreso de fita ver de como rolo, é que né? funcionava tão bem naquela época e até hoje funciona, né? Não, eu me lembro, olha, eu uma época eh, dei umas aulas e dei uma assessoria de estúdio na MTV, e eles ainda usavam 1 polegada, rolo, né? E eu, de vez em quando, ficava lá na edição, vendo os caras editarem, era na mão, o cara pegava as 2 mãos no rolo de 1 polegada e, olhando para o osciloscópio, ele ficava achando. Achando o quadro. É, na mão, vai parava até aqui. Era muito louco isso, porque o negócio era não cortar a fita, É, né? Era simplesmente passar de uma para outra, o que era um problema, porque não era digital, era analógico. Então a analógico. segunda geração já era meio bosta, já ficava Exatamente. meio esquisito, né? Imagina essa geração indo no cinema e queimar a fita. Isso aí é aquela borrada É. que Então, acontecia em olha, todo o eu filme, até né? hoje acho que o grande salto da tecnologia da imagem e do som foi a digitalização, porque a Foi. digitalização elimina o ruído de fundo a cada geração, que era o De grande tudo. problema. Era o grande problema. Você transforma tudo em 0 e 1 e grava 0 e 1, acabou o problema. Você pode ter Outros 1 problemas milhão de vieram, mas gerações. aquele acabou. Outros vieram, mas aquele acabou. Mas aquele era o problema mais desesperador. Eu me lembro, bicho, na época que fazia comercial em fita, em Betacam, SP, você fazia, rodava. Eu cheguei a dirigir um pouquinho uma época, depois vi que não era minha, mas fazia a edição. Aí chamava a agência aprovava, chamava o cliente. Aí sempre tinha aquele cliente, aquele que falava, não, eu acho que aquele plano ali da mulher olhando não está legal, vamos trocar aquilo. Aí o editor não podia fazer uma geração até aquele ponto, tirar o plano e... Não, ele tinha que editar tudo de De novo. novo. Você não perdia a qualidade. Aí o cara virava à noite reeditando tudo sem usar a porra do plano. É uma loucura, bicho. O que me surpreende mais, né, é os caras que editavam em 35, cara. Você pega É, um Ben-Hur da vida, é, não era um, era, né? Você vê uma sala com 50 editores, quanto de cada um tudo. editando um trechinho do É, negócio para o editor final montar. Porque, pô, contar, eu cheguei, eu fiz cinema na Gama Filho, né? Antes da Ah, Gama Filho fechar. E a gente chegou a fazer um teste, uma experiência com película, porque já sim. tinha vídeo, como é que Era. é, mini DV e tal. A gente conseguiu um pedaço de 40 metros. Sei Ah, que dava para rodar uns 20 e poucos segundos. ah, A gente bolou um comercialzinho de 15 segundos e na época a Gama Cinema era ali no downtown, né? ah, Era o Rui, o Dib, né? O pessoal que dava aula e tal. ah. E a gente fez um comercialzinho, curtinho. Era vai, né? Corta rapidinho, eram cenas bem curtas. A gente foi editar na Moviola, tinha uma Prévost lá na Gama Filho. Cara, que loucura que era aquilo. Loucura. A Você tinha prévia que ainda era cortar. horizontal, ainda era de mesa. A Era flat. moviola era vertical, era um inferno, um É, olho de boi, você tinha que olhar numa tela é. desse tamanho. Ah, a A Prevost Prévost era já um tinha. luxo. A A Prévost Prevost era um tinha 2 luxo. pistas de imagem, 2 pistas de áudio. É. Já era melhor. Mas, pô, mesmo assim, você perdia um frame, o sincronismo ia embora, né? É. É O tipo áudio jogo de videogame na época, né? é. Você morria, você tinha que começar e fazer tudo de novo. Tudo de novo. Quem mandou morrer? Quem mandou morrer? Vai. Mas eu também dou graças a Deus ao digital, cara. Eu acho que o digital. Primeiro, Foi ele fez isso que foi a a gente grande comentou, revolução. ele nivelou os recursos, né? É. Agora todo mundo pode ter recurso para fazer as coisas. É. E segundo, facilitou muito a realização das coisas, né? Bom, foi o grande diferencial, porque a questão do ruído de fundo era o grande problema, sempre É, foi, desde o início da eletrônica, né? Quando, uma vez assistindo uma aula, acho que foi o Jacques Deszelin que falou isso para mim. Ele falou, quando você está vendo, ele é francês, né?
Era o dono da J Filmes, Sim. já faleceu. Ele falava, quando você está vendo televisão à noite e a emissora sai do ar, aquele chuvisco que você vê, ali tem até o eco do Big Bang. E era isso mesmo. É, Aquele chuvisco é o ruído de fundo coisa de de fundo. tudo, da motocicleta que está passando da esquina até o É. Big Bang. Está tudo Realmente. ali. Está tudo É. ali. Né? Eu acho que a grande vantagem foi exatamente isso. Você sair de um domínio super restrito, né, com um range dinâmico muito restrito, Muito para uma restrito. coisa que você pode fazer o que você quiser. Não Você limpo, vê, né? filmar em log, né, Não, e atualmente você está captando em 12 bits, 14 bits, é uma loucura. Exatamente. Né? Quando passou de 8 para 10, e passou de 256 níveis para 1024, foi, né? Todo mundo falou, gente, agora tem 1024 níveis. Mudou muito. Mudou bastante. Essa hora que eu sinto que eu já estou nos anos, já entrei nos anos, porque eu vi tanta coisa. Né? É isso, eu filmei com a Prevost, editei na Prevost, filmei com a Debris, com a Super Pavo. Foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Herbert, eu vou ter que sair, que Vamos eu tenho que ir encerrar, embora. né? Eu acho que a gente já conversou bastante. O curso, o que eu posso dizer é isso. Ele junta toda essa cultura cinematográfica, linguagem e tal, com essa técnica do celular. Tá? Então, é o melhor dos dois mundos. É o mais moderno na captura, né? Incorporando toda a cultura cinematográfica. Então, se vocês puderem espalhar isso por aí, para ver se a gente consegue fazer o curso, vai ser bom. Tá? Foi um prazer ver tantas pessoas que eu não via há tanto tempo. Foi muito bom. Tá? Um abraço aí para todos. Até. Falou. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Obrigado, hein? Nada, obrigada a Você se você. divertiu? Você divertiu?